É, Vou chamar aqui agora o professor Michel Fonseca para fazer a abertura das palestras da tarde. Uma palmas para o colega, por favor. Ô, minha galera da van aí, ó. A galera que veio comigo na van. Valeu, galera. Gente, meu nome é Michel Fonseca. Eu sou bacharel em administração, sou tecnólogo em radiologia, pós-graduado em administração hospitalar e gestão de pessoas e pós-graduando em tomografia e ressonância magnética, certo? Hoje a gente vai bater um papo, né, falar um pouco sobre gestão e supervisão aplicado à radiologia. Então, é bem tranquilo hoje o papo, acho que bem legal. Muita coisa do que foi falado aqui hoje a gente vai trazer com uma outra abordagem, né, de uma outra forma, mas a gente vai reforçar muita coisa do que já foi dito hoje, certo? Aqui eu coloquei minhas redes sociais, certo? Minha rede social, que é o meu Instagram. Então, quem quiser seguir lá, a gente está aí, né, para isso, para compartilhar um pouco do dia a dia, um pouco das informações da área. Então, eu também estou lá, né, tive a oportunidade de participar do Facilita Radiologia lá com o Francisco, né? A gente bateu um papo bem legal, então assistam lá, comentem, né? Compartilhe também. Vamos apoiar esse projeto aí que é fantástico, certo? E para começar, eu sei que está todo mundo com sono, né? Todo mundo chegou do almoço, todo mundo cansado. Eu vou pedir o apoio de vocês para poder a gente começar. Quem já é técnico aqui ou tecnólogo, já está atuando, ou não está atuando, mas já está formado? Pronto. Então, ó, isso daqui que a gente vai fazer agora vai servir para quem já está formado, para relembrar, e para quem ainda vai se formar, para poder já chegar lá sabendo, né? Um comprometimento que a gente faz, que é através do juramento. Eu não coloquei o juramento completo, porque ia ficar muito grande, mas eu coloquei uma parte do juramento, o finalzinho, para poder. Eu queria pedir o apoio de vocês, para todo mundo levantar, e a gente fazer esse finalzinho do juramento juntos, e nunca esquecer isso que vai estar escrito aqui. Pronto. Vou pedir para todo mundo ler junto comigo, certo? Procuraremos nos dedicar permanentemente ao aperfeiçoamento de nossos conhecimentos técnicos e científicos, auxiliando na promoção do bem-estar da humanidade, confiança, coragem e coerência, nosso ideal, que agora chamamos profissão. Temos ainda a jamais esquecer que a vida é nossa prioridade, sendo merecedora de nosso respeito e carinho, sempre nos orientando a partir dos preceitos éticos e legais da nossa profissão. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso juramento. Então, palmas para todos vocês, viu? Quem já está na área, gente, nunca vamos nos esquecer disso daqui, ó. Todo mundo que subiu aqui hoje falou sobre a questão da importância da educação continuada, né? Da gente estar sempre se atualizando. A nossa profissão, como o Bia falou hoje aqui, é uma profissão de tecnologia, então a gente está se atualizando o tempo todo, né? E a gente precisa buscar isso. E sempre para oferecer o melhor para o nosso paciente. Não adianta a gente ter o melhor tomógrafo, a melhor ressonância para trabalhar se a gente não sabe operar. Se a gente não consegue desenvolver um exame com qualidade, com a qualidade que aquele equipamento oferece. A gente muitas vezes acaba escutando, né, relatos de colega que tem um super equipamento no hospital ou na clínica que acaba sendo subutilizado. Então, é nossa responsabilidade estar se atualizando e buscando sempre melhorar e oferecer o melhor para nosso paciente. A gente fez esse juramento, certo? Então, quem está chegando agora vai fazer esse juramento depois. E quem já está na área, nunca esqueça do que você jurou que ia fazer, certo? Quando a gente fala de radiologia, né? Quando a gente fala de gestão em si, a gente precisa falar um pouco da história. Eu vou ser bem breve com relação à história,
Mas é uma questão muito importante para poder a gente entender quais foram os marcos que nós tivemos e assim a gente entender a nossa evolução da nossa profissão. E eu faço questão de falar o ano que aconteceu, porque quem for prestar concurso aqui, não adianta você só saber que existia uma portaria 453, você precisa saber que a portaria 453 é de 88, porque eu já vi prova de concurso onde alterava só o ano. Estava lá na prova de concurso, portaria 453, RDC 330, RDC 611. Aí eles mudaram o ano. Só mudou o ano de cada um. Então, a gente tem que ficar atento com relação ao ano, certo? Quem quiser prestar concurso. A portaria 453 de 88, apareceu para a gente, né, as diretrizes de segurança. Como é que a gente deveria se comportar com a radiação ionizante, por exemplo? Então, a gente precisava dessas orientações porque a gente seguia antes orientações internacionais. E aí surgiu a portaria 453 para nos orientar. Só que a portaria 453 é de 88, então ela já estava defasada. O mundo já tinha mudado a forma de se comportar de frente à radiação ionizante e a gente continuava da mesma forma. Aí surgiu a RDC 330. E na RDC 330, a gente traz algumas novidades. A gente começa a orientar com relação à ressonância magnética, que a gente não tinha orientações na portaria 453, de como você se portar, né, diante da ressonância magnética que não tem radiação ionizante, certo? E na RDC 330, a gente traz a obrigatoriedade de se colocar detectores de metal. Então, as empresas começam a se adequar, colocando assim detectores de metal, né? Algumas empresas colocaram inicialmente aqueles portais que a gente vê em aeroporto, só que o custo é muito alto para você colocar um portal daquele. E aí, na época, né, alguns empresários entraram em discussão, né, querendo saber se poderia colocar aquele que é móvel, que é muito mais barato. E aí foi aberta essa sessão e aí eles passaram a utilizar esse móvel. Então ficou muito mais fácil das empresas se adequarem à RDC 330 de 2019. Mas em 2022 foi visto que algumas coisas ainda precisavam se atualizar. E aí a gente teve mais uma atualização das nossas normas de segurança, certo? E o que é RDC? RDC é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa. É importante a gente falar isso para poder a gente saber quem é que está dando direcionamento das nossas normas de segurança, certo? E, liga ali o cronômetro, por gentileza, que senão eu vou me perder aí na hora, eu vou sair falando aí. Acho que é naquele controlezinho ali que eu vi Carlos apertar. Não tem problema não, só me dá um sinalzinho aí quando você vê que eu já tenho muito tempo falando. Então, a RDC é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, certo? E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente precisa entender isso para poder a gente saber de onde estão vindo essas normas e o porquê que a gente tem que seguir essas normas, certo? E aí o que já foi falado aqui, né, Francisco trouxe tão bem a questão da evolução, né, da ressonância e a radiologia, além das normas que a gente teve na evolução das normas técnicas, a gente também teve a evolução dos exames. Então, eu coloquei aqui essa imagem aqui, ó, quando eu fui pesquisar, né, de como era a proteção nos primeiros exames que eram feitos. E aí surgiu aqui, ó, como era feita a proteção, né? Isso depois que muita gente já tinha tido complicações por conta da radiação ionizante, né? Aqui como um dos primeiros equipamentos de raio-x que tivemos, ó, como ele era. E hoje a gente já tem o DR, né, que a gente faz no leito com tanta facilidade, né, tão simples de ser feito, tão rápido a gente faz. Aí a gente já vê hoje o DDR, né, que é a questão do dinâmico, que a gente já tem essa nova tecnologia. E mais uma vez eu digo, a gente precisa se atualizar para oferecer o melhor para o nosso paciente. Não é só para se manter no mercado de trabalho, que isso é fundamental, você se atualizar, você saber operar aquele equipamento,
mas é mais por conta do seu paciente, você oferecer o melhor para ele, certo? As áreas de atuação, o professor Alexandre trouxe aqui algumas áreas, né? E eu também fiz questão de trazer, porque a gente escuta muito, a radiologia é fechada, a radiologia não tem área para trabalhar, você não vai conseguir entrar, isso daí todo mundo aqui já escutou. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escutou isso, e eu também escutei. Então eu trouxe aqui para poder deixar claro que tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. Então a gente tem radiologia intervencionista, radiologia veterinária, radioterapia, radiologia forense, medicina nuclear, mamografia, raio-x, tomografia computadorizada, radiologia industrial, radiologia odontológica, ressonância, a docência, gente. A gente está precisando de professor de radiologia competente. Está vindo uma geração nova aí que está com sede de aprender, com sede de buscar conhecimento, e a gente precisa de professores, né, para poder trazer o melhor, buscar. A gente veio no carro hoje na van, conversando com alguns professores, né, que vieram hoje, e a gente conversando sobre isso, né, de dinâmicas para poder oferecer para os alunos, de como você trazer novas experiências para o aluno, e você fazer com que o aluno ele venha se concentrar na aula, né? Às vezes a gente acaba pegando turmas que são muito grandes e acaba sendo um desafio para o professor de como trazer aquele aluno para a aula, para poder prestar atenção no conteúdo. Então a gente precisa mais de professores, certo? Vejam essa forma, a questão da docência também, como uma forma de entrar no mercado de trabalho. Muitas pessoas hoje, elas começam dando aula para depois entrar no mercado de trabalho. É uma forma de você fazer o network, foi muito dito hoje aqui, de você conhecer gente, de você acabar fortalecendo esses contatos. Eu mesmo comecei assim, eu comecei dando aula, tive a primeira oportunidade foi dando aula, tinha passado pelos estágios, tive a oportunidade de dar aula, e assim foi aparecendo a oportunidade para tirar plantão, os colegas vão indicando para entrevista, né? O colega Aurino, né, foi muito feliz quando ele disse que a questão da indicação, a indicação te dá a oportunidade de você participar de uma entrevista. Hoje não tem aquela questão da indicação assim, vou indicar fulano, ele já entra no hospital. Não. Você vai participar de um processo seletivo, certo? E aí sim, você vai passar. E outra questão, não é porque você foi indicado de fulano ou de cicrano que você vai manter o seu emprego. A sua qualidade técnica vai influenciar muito nisso. Eu já escutei isso em plantão, de colega dizendo, a doutora fulana que me colocou aqui, então estou tranquilo. 2 meses depois, saber que ele foi demitido por conta disso, porque não tinha qualidade técnica para se manter naquele serviço. O empregador, ele quer que você faça o exame com qualidade. Na hora que a doutora fulana não estiver lá, ele precisa de alguém que faça o exame com qualidade. Então, busque sempre estar se atualizando, né, e estudando. Não é porque você se formou, porque você conseguiu o seu trabalho, que você vai deixar de estudar. A gente não deixa de estudar nunca, ainda mais na radiologia. Todo profissional de radiologia precisa dessas competências, né? Radioproteção, ele precisa entender com relação à radioproteção, precisa se proteger, gente. E quando eu falo de radioproteção, eu não estou falando só os riscos da radiação ionizante, não. Eu estou falando com relação aos riscos biológicos. A gente está sujeito ali no hospital, ali na clínica, a vários riscos biológicos e a gente precisa se proteger. Uma coisa que falou tanto na pandemia, que foi a lavagem das mãos. A gente precisa lavar a mão a cada paciente que sai da sala. A gente precisa evitar esses riscos de contaminação, né, entre pacientes, de contaminação hospitalar. A gente precisa se proteger. Dentro de hospital, muitas vezes a gente tem aquele paciente que ele é risco contato, que a gente fala, né? Aquele paciente que tem uma superbactéria, aquele paciente que tem um vírus que é extremamente contagioso. Então, para esse paciente, a gente precisa se paramentar. A gente coloca aquele avental, coloca a luva, faz aquele paciente. Após fazer o exame daquele paciente, a gente vai tirar, né, toda a paramentação, descartar, lavar as mãos e chamar a higienização para limpar a sala. A sala precisa ser limpa antes de receber um novo paciente, para evitar que aquele vírus ou aquela superbactéria
se propague para um outro paciente. Quem nunca ouviu aqui que fulano foi atrás de atendimento porque estava gripado e voltou com a outra doença do lado da UPA? Então, isso é muito comum, né? Você vai receber um atendimento e acaba se contaminando por conta de uma outra pessoa que está com outra patologia do lado. E a gente, como profissional, a gente tem responsabilidade de evitar que isso venha a acontecer. Dosimetria, o uso do dosímetro, gente, é muito importante. Não é só por conta de fiscalização, não. O dosímetro, ele não é um EPI, porque ele não está te protegendo em nada ali naquele momento, mas é através do dosímetro que a gente vai ter uma noção se você foi exposto ou não. Se o equipamento tiver com problema e estiver vazando radiação, é só através do dosímetro que você vai descobrir que aquele equipamento está vazando radiação. Então, é necessário, né, que o profissional ele utilize da forma correta o dosímetro, sempre na altura do peito. Dosímetro e crachá não se utiliza no bolso não, gente. Dosímetro é na altura do peito, sempre por fora do avental. Isso é obrigação também de todo profissional saber. A proteção biológica que a gente já falou, técnicas, né? A questão do posicionamento, do KV, o MA, o tempo. A gente sempre buscar reduzir a quantidade de radiação, oferecer sempre o ALARA, né? Como a gente sempre fala muito isso nos cursos, e nas palestras também eu escuto muito com relação ao ALARA, que a gente oferecer o mínimo de radiação, que a gente consiga fazer um exame com perfeição, que o médico consiga laudar. Não precisa ser aquele exame capa de livro, precisa ser um exame que o médico consiga laudar, ele consiga ver todas as estruturas que ele precisa. Atendimento humanizado. Para mim isso daí é uma das coisas mais importantes, porque o resto, você estudando, você aprende. O atendimento humanizado vem da pessoa. A pessoa, e quando eu digo atendimento humanizado, eu não quero nem falar com relação a você se colocar como outra pessoa. Eu quero que você pense que você, mesmo não estando no local, na mesma posição daquela pessoa, você entende que ela precisa de um tratamento especializado ali, ela precisa de um tratamento humanizado, precisa de acolhimento. A pessoa está no hospital, ninguém vai para o hospital porque está bem de saúde. A pessoa vai para o hospital porque precisa fazer um exame, porque precisa fazer um check-up, ou porque está sentindo uma dor. E aí você já chega lá tratando mal a pessoa. Imagine a reação, né? Os acompanhantes estão ali muitas vezes com seus filhos que estão sentindo dor, estão sofrendo ali naquele momento. Então, o mínimo que ele precisa é de um acolhimento do profissional que venha fazer o exame do seu ente querido ou até mesmo da própria pessoa. Zelar pelo equipamento de trabalho é uma coisa que os profissionais, hoje, com os colegas, né, que eu tenho contato hoje, eu percebo que as pessoas têm muito esse cuidado, né, com o equipamento de trabalho. Então, é uma coisa que eu quis trazer isso hoje, é a gente zelar pelo equipamento de trabalho, porque se uma tomografia dessa, se uma ressonância dessa quebra, o primeiro a sair do hospital é o profissional que iria operar, se não tiver jeito de resolver ali, entende? Então, a gente precisa zelar pelo equipamento de trabalho, e quando eu falo zelar pelo equipamento de trabalho, eu não estou me referindo só ao tomógrafo, só ao aparelho de raio-x, eu estou falando do conjunto do hospital. É comum, isso eu não estou falando da radiologia, não estou falando de nada específico, assim, nenhuma área específica, mas é comum a gente escutar as pessoas, por exemplo, chegarem no trabalho e imprimir várias coisas. Ah, mas esse papel é da empresa, não tem nada a ver comigo. Gente, qualquer insumo que está na empresa ali custou verba para a empresa. E se o lucro parar de chegar da forma que deve chegar, tem que cortar de algum lado. Então vai ter que cortar de algum lado. Então, o papel que você vem a economizar utilizando ali o verso de um rascunho já ajuda a saúde financeira da empresa. Isso daí já vem para o assunto que a gente vai falar, que é com relação à gestão. Né? O gestor ele tem a obrigação de orientar o seu colaborador a evitar os desperdícios. Aí trazendo para a radiologia, a gente, antigamente, né, com os serviços que a gente tem ainda, a radiologia convencional, o desperdício de película é uma preocupação muito grande, porque a película é cara.
Então, isso atrapalha a saúde financeira da empresa. Imagine você velar uma caixa de filme, por exemplo. É custo para a empresa. Então, vamos zelar pelo equipamento de trabalho, vamos zelar pelos insumos da onde a gente trabalha, certo? Para poder melhorar a saúde financeira do nossa clínica, da clínica que a gente está atuando, ou do hospital que a gente está atuando. Jornada de trabalho, 24 horas, certo? Para quem trabalha com radiação ionizante. Importante falar isso. Outro ponto que eu queria trazer já tem uns 2 ou 3 anos que eu estou vendo uma polêmica muito grande com relação a isso da jornada de trabalho. E aí eu fui procurar saber, né, com relação a quem entende, né, que é o advogado, que entende com relação a isso, porque alguns concursos estão colocando lá 30 horas, 44 horas, e o que o advogado me informou foi que se você só cumprir 24 horas na radiologia, a prefeitura pode te colocar o resto das horas para poder trabalhar em uma função administrativa. Então, se no edital tiver que você vai cumprir 24 horas lá com radiação ionizante, mas o resto das horas você vai cumprir com uma função administrativa, a prefeitura pode sim colocar lá 44 horas para um técnico de radiologia ou um tecnólogo, certo? Essa foi a instrução que o advogado me falou. Mas isso precisa estar em edital, e é o que não vem acontecendo. As prefeituras estão jogando lá as 44 horas e não estão colocando no edital que você vai cumprir uma parte das horas no trabalho administrativo, certo? Qual é o conceito de gestão? Gestão é um conjunto de princípios relacionados às funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. A gestão, gente, é um ciclo, nunca acaba. A gestão sempre está planejando, está organizando, direcionando e controlando todas as funções que estão acontecendo pelos seus colaboradores, certo? Um desafio muito grande para a gestão hoje é porque ele não precisa saber só dos princípios éticos da radiologia. Ele precisa entender sobre os princípios éticos da enfermagem, ele precisa entender sobre os princípios éticos do local onde ele está trabalhando, ele está atuando. Então, o gestor hoje, ele precisa entender um pouquinho de cada coisa que está ali no hospital, para poder, assim, ele conseguir gerir e tomar as melhores decisões. O ciclo da gestão de desempenho, a gente tem planejamento, como a gente falou, estabelecimento de metas, isso é importante para os gestores entenderem, né? Que as metas elas precisam ser mensuráveis. Não adianta você colocar uma meta que o seu colaborador não vai conseguir atingir. Você precisa colocar uma meta que o seu colaborador consiga atingir. E por isso que é tão importante a conversa da gestão com o colaborador. A decisão não pode ser unilateral. Não é só o gestor determinar que você deve fazer isso e você executar, né? Sem ter essa conversa. A gestão ideal é ter a conversa entre o colaborador e o gestor, para assim a gente ter metas mensuráveis, a gente ter objetivos mensuráveis, a gente consiga conquistar da melhor forma o objetivo que é a função ideal, os exames buscando a perfeição do setor. Acompanhamento dos objetivos, isso é muito importante, não é só delegar a função, não é só você dizer, olha, você vai fazer isso, você precisa acompanhar se está sendo executado aquilo da forma correta, ou se não está. E é necessário também que, se não estiver, o ciclo volte. Vamos planejar de novo, para poder entender o que é que está errado. Vamos nos reestruturar. A gente precisa de uma reciclagem aqui, a gente precisa fazer um novo curso aqui para os nossos colaboradores, para poder melhorar o nosso desempenho. A avaliação é necessária e o feedback. O profissional ele precisa de um feedback que venha a ser positivo ou que ele não conseguiu chegar naquele objetivo que a gestão passou para ele. Então, ele precisa desse feedback até para poder entender e voltar ao ciclo, né, de planejamento. E para isso, a gente tem na gestão a análise de SWOT. As empresas sempre utilizam essa análise de SWOT para poder entender o mercado que ela está entrando, certo? Mudanças no mercado. Então, as empresas sempre utilizam. E a gente traz essa análise de SWOT para o pessoal. O que é análise de SWOT? É a gente entender quais são as nossas forças,
as nossas fraquezas, as oportunidades que existem e as ameaças, certo? E eu vou dar um exemplo bem simples. No local hoje que eu estou trabalhando, vai se colocar uma ressonância magnética. Pronto. Pode ser uma ameaça? Pode. A empresa pode querer que todos os técnicos ou tecnólogos que estejam lá saibam fazer o exame de ressonância? Sim. Mas pode ser uma oportunidade também de eu aprender um novo exame e manter o meu emprego. Então, vocês entendem que a gente saber a nossa fraqueza, que a gente sabe ou não fazer aquele exame, por exemplo, vai facilitar que a gente utilize uma ameaça e torne isso uma oportunidade. É fundamental que o profissional ele tenha um autoconhecimento. Isso serve tanto para o gestor, tanto para o colaborador, né, que está ali, o supervisor. Todos da empresa precisam entender as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, eu não me recordo agora quem falou aqui, mas que foi dito que o profissional hoje ele tem um conhecimento, amanhã pode ser que esteja ultrapassado, né, aquele conhecimento dele. Eu acho que foi o professor Alexandre que falou algo relacionado a isso. E é justamente essa força, essa análise de SWOT você precisa fazer constantemente. Porque hoje o exame que você sabe fazer, pode ser que no futuro não sirva mais aquele exame. Quantos exames de raio-x hoje a gente não faz mais? Porque hoje a gente tem a tomografia. Então, o que era uma força antes para alguns profissionais, hoje é uma fraqueza porque ele não sabe fazer determinado exame, porque ele ainda está com aquela cabeça dos exames que ele fazia antes. Né? Então, as nossas forças podem virar nossas fraquezas lá na frente, e é um ciclo, a gente precisa estar sempre se atualizando. E com relação ao autoconhecimento, a gente precisa entender se a gente tem dificuldade técnica, a gente vai buscar a educação continuada. Se a gente tem uma dificuldade psicológica, que vem a ser, eu tenho dificuldade de adaptação em grupo, por exemplo. Eu tenho dificuldade quando eu chego lá para poder fazer um exame no leito, a enfermagem me olhou estranho, já acha que quer confusão comigo. Pronto, você vai procurar um psicólogo, vai buscar atendimento psicológico e vai evoluir isso, né? Vai tentar melhorar essa questão sua. Então, para poder você chegar até essa posição de você buscar um profissional, você precisa se conhecer. E aí a gente volta para a análise de SWOT pessoal, certo? E isso daqui, ó, gente, eu fiz questão de colocar aqui, ó, que é colaborador, gestor, supervisor, são todos, certo? Está com dificuldade técnica, educação continuada. Está com dificuldade emocional, de lidar com a perda de um ente querido, ou lidar de uma forma de estar junto com outros profissionais, então vamos buscar ajuda psicológica, certo? Funcionário versus colaborador. O termo funcionário, ele já caiu, né? É um termo que não é utilizado mais pelos gestores. Por quê? O funcionário, ele remete àquele que funciona ou não. Então, quando você traz o termo colaborador, é aquele termo daquela pessoa que ela está ali para colaborar junto com a empresa. Aquela pessoa que entendeu a missão, entendeu os valores da empresa, e ela está ali para poder colaborar, ela está ali para ajudar a empresa a chegar aos seus objetivos. Por isso não utilizamos mais, certo? Quando a gente utilizava o termo funcionário, era daquela forma que o chefe mandava, o chefe falava, o funcionário ia funcionar ou não fazendo aquela função. E hoje a gente tem o colaborador, onde ele entende o processo da empresa, entende as visões e os valores, e assim ele vai produzir muito mais. É por isso que as empresas hoje estão investindo tanto em mostrar os seus valores, a sua missão, em mostrar a importância da empresa, né? O treinamento, a marca, é justamente isso. Você entender que você está fazendo parte de algo maior. Você não está ali só para poder fazer um exame. Você está ali para oferecer uma experiência positiva para o paciente. Empresa orgânica, né? Esse termo empresa orgânica, a gente vem de uma ideia de organismo mesmo. A gente entender que cada setor da empresa ele depende do outro. A radiologia depende da enfermagem, a enfermagem depende da radiologia, a radiologia depende do pessoal da limpeza. Então, vamos todo mundo se tratar bem
todo mundo colaborar com o trabalho do colega, certo? Informar antes, se você vai fazer um exame com paciente contato, informa antes ao pessoal da limpeza. Ó, colega, a gente vai fazer um exame agora que é contato. Se você puder esperar um minutinho aqui para poder fazer o exame e você já limpar a sala, para você não sair daqui para outro local e depois ter que voltar, pronto, é comunicação, gente. É você mostrar que está ali um para ajudar o outro e assim o trabalho flui muito mais tranquilo. Quando entende que a empresa é um organismo e cada órgão precisa trabalhar da melhor forma, senão vai atrapalhar o outro. Equipe multidisciplinar, né? A ideia é justamente essa. A radiologia não trabalha sozinha. A radiologia trabalha com diversos setores e precisa estar em comunicação com os diversos setores. Venha ser com a recepção, que colocou um exame errado, é você orientar. A obrigação sua, quem entende com relação ao exame, é o profissional de radiologia. Então não adianta você culpar a recepção que botou, se você não vai lá ensinar ela, não vai explicar qual seria o exame correto, ou como ela deveria descrever aquele exame. Da mesma forma, o contato deve existir, certo? Com o médico, se você está, por exemplo, numa cirurgia, o médico pede um posicionamento diferente, você não sabe fazer, você precisa dizer a ele que você não sabe. Até para você evitar que venha contaminar a cirurgia, que venha dar um problema maior para o paciente. Então, precisa existir essa conversa para poder fluir melhor os exames. Todo gestor é um líder? Para vocês, todo gestor é um líder, gente? Nem sempre, né? Às vezes ele sabe delegar atividade, ele sabe determinar o que cada um vai fazer. Ele pode até saber assim, fulano ele é muito forte no raio-x, ciclano é muito forte na tomografia, então no plantão eu vou botar eles dois juntos, porque um fica no raio-x, outro na tomografia. Pronto, ele pode saber fazer isso. Ele pode trabalhar com metas, certo? De uma forma certa, botar metas mensuráveis. Ele pode desenvolver processos, ele precisa de métodos para desenvolver esse processo. É diferente de um líder natural. O líder natural, ele chega para a sua equipe, quando ele conversa com a sua equipe, ele consegue trazer metas, objetivos para a equipe, sem obrigar a equipe a fazer. É muito diferente isso. Você tem um método para poder obrigar a equipe a fazer aquilo. O líder, ele dá atenção à sua equipe, ele escuta a sua equipe, certo? Ele trabalha com cultura e visão da empresa. Ele desenvolve pessoas e ele precisa de autoconhecimento. Lembra o autoconhecimento que a gente falou, que era a obrigação de todo profissional ter, entender o seu conhecimento, né? Outra questão, o líder, ele nunca joga a responsabilidade para um colaborador. Ele sempre traz para ele e para o setor dele. Ah, fulano fez o exame errado. Não, meu setor fez o exame errado. Se fulano fez, a responsabilidade é minha, sou chefe dele e não passei da forma que deveria com a reciclagem, por exemplo. Então a culpa é do setor. Lá ele pode conversar e falar, por que você errou esse exame? Questionar a pessoa e entender assim para ter uma melhora. Mas em outro setor, um líder, ele nunca expõe o seu colaborador. Colaborador problema. Ninguém aqui nunca teve um colega de trabalho problemático, né? Que só fazia reclamar? Nunca teve, né? O colaborador problema, existe uma dica, né? Para o gestor lidar com esse colaborador, que é a seguinte. Todas as vezes que aquela pessoa ela vier trazer um problema para você, você pergunta, e como é que você solucionaria esse problema? Como é que você resolveria essa questão? Pronto, você falou a primeira vez, você falou a segunda, da próxima ele já vai vir com uma resposta de como resolver, e lá na frente ele nem vai trazer o problema, ele mesmo já vai resolver lá. Então, é uma forma, certo? E para o colaborador, gente, sempre que tiver algum problema, tente resolver, ou pelo menos pense em uma forma de resolver, e quando for levar o problema para a chefia, já traga a solução, uma solução. Pode ser que a chefia não concorde com a sua solução, mas traga uma sugestão, certo? De como resolver. Mostre que você é proativo, que você está buscando solucionar aquele problema. 5 dicas para um bom colaborador. Estude sempre,
e eu escutei essas duas palavrinhas que eu utilizo hoje na minha vida, que é humildade intelectual, certo? Ninguém aqui, ninguém que está nessa sala sabe tudo. Todo mundo aqui tem alguma coisa para aprender. Você pode saber muito da função que você exerce hoje, mas de outras funções você precisa aprender. Então, a humildade intelectual é importantíssima, certo? Para o gestor e para o colaborador. Mostre iniciativa e proatividade, esteja sempre atento, saiba se comunicar e faça um bom network. Isso para colaborador. Por que faça um bom network? Porque dentro de um hospital, como a gente falou, é um organismo. Se você conhece o pessoal da enfermagem, você trata bem, se você conhece o pessoal da limpeza, isso faz com que você tenha uma equipe parceira sua. Então, no seu plantão, as coisas acabam fluindo muito mais. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no mesmo local que o Carlos e eu percebo muito isso. Quando o Carlos chega, por exemplo, na UTI para poder fazer, os colaboradores que estão ali, né, as técnicas de enfermagem, todo mundo vem para ajudar Carlos. Isso porque ele criou esse bom relacionamento, certo? Para supervisão e gestão, estude sempre, humildade intelectual serve para todo mundo. Ouça a sua equipe, seja um exemplo, esteja sempre atento, saiba se comunicar, seja justo, não existe favoritos. Na hora de tomar uma decisão, não existe favoritos. Pode ser o seu melhor amigo lá. Se você é chefe dele, você precisa ser justo, certo? Na hora da escala, a escala faz sorteio. Mas final de ano, eu vou tirar fulano porque ele caiu no feriado. Não. É sorteio para todo mundo. O líder ele precisa ser justo, certo? Para terminar, faça o seu melhor com as condições que você tem. Muitas vezes você não vai ter a condição de oferecer o melhor exame, certo? Mas faça o melhor com o aparelho que você tem, com a equipe que você tiver, certo? Essa frase não é minha, ela é de Mário Sérgio Cortella. Muito obrigado, gente. A honra está aqui.